Olá, bom dia, amigo ouvinte da Resgate. A Resgate tem como tema resgatando a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso eu não vou me cansar nunca de vir aqui trazer sempre uma palavra para vocês. Hoje eu queria trazer uma palavrinha que está lá em João 16:33, um texto bastante conhecido. Ele diz o seguinte: tenho-vos dito isto para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflição, porém tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos avisa do tempo de crise, na realidade, mas ao mesmo tempo ele nos dá uma dica. E às vezes a gente passa tão desapercebido desse texto que a gente não percebe as dicas que o Senhor nos dá. É um período de crise que estamos vivendo, com certeza, mas aqui nesse texto o Senhor diz o seguinte: ele está nos mostrando que o momento de crise não significa uma vida de crise. Significa que a palavra nos promete vitória ainda em meio à crise. Ou seja, mesmo que nós estejamos vivendo esse período difícil, há uma promessa para cada um de nós que conhecemos a esse Deus. Há uma promessa de vitória. Queridos, através da rádio, eu tenho trabalhado aqui no estúdio, eu estou confinado aqui. E ontem, por exemplo, eu estava olhando, eu passei uma mensagem aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas essa mensagem eu consegui alcançar 16 mil, até ontem, eu não vi hoje, 16.002 pessoas. Dessas 16 mil, muitas delas colocam textos falando sobre a reportagem, sobre aquilo que eu falei, sobre a pregação, e eu, na medida do possível, tento interagir com alguma delas. E é claro que essas 16 mil ali, elas não são pessoas evangélicas, algumas são, mas ali tem de tudo, tem evangélico, tem católico, tem espírita, tem todo tipo de pessoas que estão curtindo aquilo ali. E eu comecei a analisar, conversando com essas pessoas, a sede dessas pessoas. Mas o interessante é que muitas vezes essas pessoas estão com sede e não sabem nem do que. E nós sabemos que essa sede é da palavra. Por isso, às vezes a gente olha e vê diferente tipo de reação nas pessoas, umas mais calmas, umas mais serenas, e quando você pode ficar certa, quando você encontra uma pessoa com aquela serenidade em meio à crise, ela tem o conhecimento de Deus, ela está vivendo e está exercitando essa paz que está dentro de cada um de nós, a paz que Deus colocou em cada um de nós, sabe? Então, eu olhando para essas pessoas, eu percebi o quanto nós precisamos ainda trabalhar para alcançar vidas. E este é um momento muito importante. É um momento agora que, como a minha irmã Gisele falou hoje de manhã, que estamos fazendo um pit stop, dando um tempo, né, para poder reorganizar a mente, reorganizar a vida, a família. Temos que começar primeiro, sempre falo isso, eu sou muito enfático sobre isso, que a primeira coisa que nós precisamos trabalhar é a família, porque é a família que nos dá sustentação para ir lá para fora, né? Deus trabalhou a família de uma maneira que a gente pudesse estar compartilhando um com o outro e um dando suporte para o outro. Isso é família. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que mesmo em meio a essa crise, mesmo em meio a tudo isso que a gente está vendo aí, né, a gente tem a mais absoluta certeza do seguinte, de que aqueles que estão com o Senhor, aqueles que buscam o Senhor, são portadores da vitória. Porque é promessa do Senhor. É promessa do Senhor. Ontem, por exemplo, eu vi uma cena que foi, para mim, muito triste. Quando eu percebi as praias de Santa Catarina lotadas. É uma cena que eu dificilmente acreditaria se alguém tivesse me dito, tendo em vista a situação em que o mundo vive. Porque não é uma coisa local, não é aqui, não é em Santa Catarina, não é só no Brasil, é o mundo. Pessoas estão morrendo. E quando eu vejo uma cena como eu vi ontem, lá na Itália, dos caminhões do exército cheios de corpos levando para uma outra cidade porque não tem mais lugar para enterrar pessoas ali, eu fiquei pensando como é que o homem consegue, em meio a tudo isso, ir para a praia. Então você consegue perceber que essa ausência de Deus na vida da pessoa, na vida do homem, os torna frio, os torna insensível. O que traz a sensibilidade na nossa vida é o amor de Deus. O amor de Deus é que vai trazer sensibilidade à tua vida para que você se preocupe com o próximo, porque foi essa sensibilidade por mim que fez com que Deus mandasse o seu filho e também através da sensibilidade dele que ele teve coragem de morrer na cruz por mim. Quando nos falta este amor que vem de Deus, que procede do Senhor, nós nos tornamos pessoas insensíveis.
E aí então a gente consegue ver uma cena como aquela bárbara, de ver uma praia lotada em meio a uma crise, em meio a uma turbulência que estamos vivendo no mundo inteiro. Então o que eu quero dizer para você hoje, que continua confinado dentro de casa, eu fiquei muito feliz hoje de manhã quando meu pastor convocou as pessoas a passar áudio um para o outro, para que a gente possa ouvir pelo menos a voz do outro, e que isso que isso traga unidade. Isso é bom. Todo tipo de exercício que te leva ao próximo é válido nessa hora. Nós precisamos nos unir, nos juntar nessa hora, porque, sabe, uma das coisas que eu fiquei pensando hoje, né, quando o Senhor dizia, vós podereis fazer coisas que eu fiquei imaginando, o que é que eu posso fazer que o Senhor não podia? Eu posso pegar um telefone aqui, através do Zap, e mandar uma mensagem para o irmão lá na China, imediatamente. O Senhor não tinha o Zap na época, né? Então eu tenho essa condição hoje de pegar esse aparelhinho aqui e mandar mensagem para um, mandar mensagem para outro, mandar mensagem de conforto. Eu vou te pedir uma coisa, evita mandar mensagens que levem as pessoas a ficar mais deprimidas ainda, de notícias ruins, porque nem todo mundo tem a nossa estrutura. Tem pessoas que não têm essa estrutura. Tem pessoas que se abalam com qualquer notícia, e essa não é uma qualquer notícia, essa é uma tragédia mundial. Então, ao invés disso, mande palavras de conforto, palavras que vão levantar essa pessoa, que vai fazer com que essa pessoa aumente a sua autoestima, palavras que dê a ela uma confiança no amanhã, uma esperança no amanhã. Mas não deixe de falar do amor de Deus. Não deixe de falar do amor de Deus, porque a maior cura do ser humano está aí. A cura do ser humano está em quando ele reconhece o senhorio de Cristo na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus possa guardar você durante esse dia. E mais um dia de vitória para nós. Confiar nesse Deus, né? Porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada dia na nossa vida. Tá? Eu creio nisso. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um dia abençoado e que você possa sim vencer todas as lutas que a gente tiver que passar, a gente vai passar juntos. Eu quero conclamar o povo de Deus a passar junto. Eu não estou conclamando aqui uma placa de uma igreja, não estou conclamando ao povo de Deus a clamar junto. Olha, tem aqui no Brasil, eles estão fazendo uma oração, um clamor todo dia. O horário do Brasil é 18 horas. 18 horas você tira 1 minuto de oração. Às 18 horas é um número bastante grande, é um grupo bastante grande, são milhares e milhares de pessoas que estão parando às 18 horas e fazendo 1 minuto de oração. Isso é uma prática que veio lá de trás da guerra, não vou contar aqui agora, que é uma história muito longa, mas que deu resultados fantásticos. Então todo dia, aquele que quiser, às 18 horas você tira 1 minuto para orar pelas nações, ok? Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia.